Olá, tudo bem com você? O programa Educa Floripa está entrando no ar. No Educa de hoje, nós vamos trazer uma matéria especial muito bacana, falando da hora do recreio. Essa matéria a gente gravou lá na EBM José Amaro Cordeiro. No quadro Ser Professor de hoje, nós vamos conhecer a professora Tânia Macri Ferreira, lá da professora Irondina Medeiros Zeferino. E no nosso quadro é o seguinte: o tema é perguntas que precisam ser respondidas pelo professor. A nossa convidada de hoje já está aqui comigo. Hoje eu vou bater um papo muito bacana com a Carmen Lúcia Nunes Vieira, a Carmen Nunes, que é coordenadora do Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento da Educação Infantil, UFA. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Prazer ter você aqui com a gente, viu, Carmen? Obrigada. Bom, antes da gente começar a nossa conversa aqui, o nosso papo, deixa eu chamar a nossa matéria especial. A gente vai falar do momento bom do período da escola, que é o recreio, né? A hora do recreio tem um papel importante na rotina escolar. Além de ser um respiro para facilitar o processo de aprendizagem, esse tempo também ajuda na socialização dos estudantes. Estudos revelam que a qualidade e não apenas a quantidade de tempo do recreio traz diversos benefícios. Nossa equipe visitou uma escola onde os próprios estudantes decidiram implantar atividades para tornar o recreio ainda melhor. Eita, tempo bom! Recreio é hora de descansar a cabeça, bater papo com os amigos, fazer um lanchinho. E afinal, o que mais é possível fazer entre um sinal e outro? Na Escola Básica Municipal José Amaro Cordeiro, no Morro das Pedras, foram os alunos em assembleia que votaram e implementaram várias atividades realizadas nos 15 minutos de recreio. São oficinas, atividades de corda, perna de pau e reserva nas quadras da unidade. Um projeto que recebeu até nome, Recreio Bom. Nélio, o Recreio Bom é uma iniciativa que partiu dos alunos. Isso. Eu sempre tive uma preocupação na questão da gestão democrática. Como que a gente pode fazer para as crianças falarem, mas não só falar, também achar uma solução para o problema que eles estão vivenciando na escola. E na assembleia, um dos grandes problemas era esse recreio sem fazer nada. Só correr, ou todo mundo tá junto na mesma quadra, ou os grandes não respeitar os pequenos. Aí surgiu o Recreio Bom. O Recreio Bom é feito com monitoria dos alunos. Os alunos vêm no contraturno, organizam as crianças e o mais interessante é que há o respeito dos alunos. Todos os alunos da escola, eles respeitam os monitores e respeitam as oficinas e sempre mantêm e ficam certinho nas oficinas. E é bacana porque, assim, por exemplo, os ginásios que antes eram só ocupados pelos maiores, pelos estudantes maiores, agora, por exemplo, eles têm agendamento, né? Os pequenos também podem utilizar. Então, de primeiro a quinto ano, nossos alunos, os monitores vão em sala, eles entregam uma fichinha e explicam aonde que cada um vai estar. Então, assim, é direcionado. Não importa se você é maior ou você é menor. Todos os alunos vão estar direcionados nas oficinas e todo mundo respeita. E foi um processo que eu, enquanto gestora, eu achei que os alunos não iam abraçar. Mas eles abraçaram uma ideia, gostaram da ideia, já estamos modificando o Recreio Bom, aprimorando o Recreio Bom nas assembleias com todos os alunos da escola. Agora é muito bacana porque também traz a questão da responsabilidade, quer dizer, os próprios estudantes estão envolvidos nessa organização e nessa gestão, cuidando das oficinas e fazendo monitoria. Então desenvolve aí outras habilidades, outras competências nesse estudante. Isso, eles cuidam dos materiais, eles guardam os materiais, eles colocam os materiais nas oficinas. E sempre que estraga o material, eles vêm, conversam com a direção, conversam com a coordenadora, vão na sala conversar com os alunos, por que não teve o cuidado com o material, da onde que vem o dinheiro, e não vai ter essa oficina, por quê? Porque não foi cuidado do material. Então, é responsabilidade, é disciplina das crianças, é organização, é questão de falar no público com as crianças. Então, o Recreio Bom, ele trabalha muito mais do que apenas o recreio. Ele faz com que as crianças desenvolvam várias habilidades dentro da escola. Então, a escola ela se torna assim, não é Nelly direção ou equipe pedagógica.
a José Amaro Cordeiro, ela é de todos. São dos alunos, dos pais, da direção, da coordenação, dos professores. Então, é algo que transformou a escola desde o início da minha gestão. Então, essa preocupação que eu tinha, que sempre assim, a José Amaro é nossa, é do Morro das Pedras. Então, o que a gente vai fazer com que crie esse amor pela escola? Que todos pensem assim, não, é melhor para José Amaro, é melhor para nossa escola. Que eu sempre pensei, a escola José Amaro é nossa. Então, como que nós vamos fazer com que os alunos também criem esse amor pela nossa escola? E for através dessas oficinas, através dessas ações que os alunos estão desenvolvendo e cada vez mais eles estão criando esse amor pela nossa escola. É um laço afetivo mesmo, Isso, né, isso. com o ambiente escolar. Agora não dá para deixar de falar que também diminuiu a confusão do recreio. Meu Deus, acabou as brigas. Claro, um acidente que outro sempre acontece. Mas assim, acabou brigas, acidentes, porque os monitores cuidam, os monitores já organizam. Se acontece algum acidentezinho, estava correndo atrás da bola, tropecei, os coordenadores, os monitores já levam para a secretaria, a gente já encaminha, faz todos os encaminhamentos. Então assim, foi um grande avanço, foi uma riqueza o Recreio Bom. E eu sempre gosto de falar, o Recreio Bom foi a iniciativa dos nossos alunos do 5º ano que a escola inteira abraçou. Essa foi a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa. Hoje, como eu falei no início do programa, a gente vai conversar com a Carmen, que é lá do NUFPAEI. É isso, Carmen? Isso. O que é o NUFPAEI? O NUFPAEI é o Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento da Diretoria de Educação Infantil. Uhum. A gente organiza, então, as demandas formativas, as ações formativas dos profissionais da educação infantil, sempre pensando aí, né, na atualização, na formação continuada desses profissionais, e também trabalhamos com a elaboração de documentos curriculares, o assessoramento, a formação centralizada, a formação descentralizada, projetos de extensão, análise de pesquisa, né, pesquisas que vão aí ser desenvolvidas no âmbito da rede municipal na educação infantil, passa por uma análise ali dos profissionais da NUFPAEI. Uhum. Bom, deixa eu falar um pouquinho da tua carreira profissional. Você é professora de educação física, é isso? Isso, eu sou formada em educação física, sou professora efetiva da rede de educação física, também sou pedagoga, sou formada em pedagogia e tenho mestrado e doutorado em educação pela UFSC. Opa, isso começou quando? Quando que a educação entrou na tua vida? A educação entrou na minha vida já faz bastante tempo. E eu estou aí na trajetória na rede desde 1999. Então 99? Já trabalhei no ensino fundamental, né? Com a educação física a gente pode... É móvel, né? A gente pode atuar tanto na etapa da educação infantil como no ensino fundamental. Também já atuei aí nos cursos de educação física e pedagogia da UFSC. Trabalho também, né? Já atuei em todos os níveis da educação. Tem uma longa carreira na educação, longa carreira, bastante experiência. Bastante experiência, e uma das coisas que é importante destacar aí da minha trajetória, que eu gosto bastante de destacar, é que sempre essa trajetória está ligada à educação pública. Né? Fui aí estudante da rede pública de Florianópolis, né? Sou daqui da ilha, e toda a minha trajetória aí foi ligada à educação pública, tanto como estudante como profissional. Que bom. Bom, voltando então ao NUFPAEI, né? Vocês atuam também na formação dos profissionais de educação de forma, você falou agora, centralizada e descentralizada também. Como é que funciona? Por que é centralizada? Ou em que momento é centralizada, em outro momento é descentralizada? Explica pra gente, por favor. Então, a gente tem um bloco de formações centralizadas, que é o órgão central que organiza, né, a Secretaria Municipal, aí a partir das suas diretorias. No caso, a gente organiza as da Diretoria de Educação Infantil. E todos os profissionais da rede, para todos os profissionais que atuam na educação infantil da rede, supervisores, diretores, professores, auxiliares de sala, professores auxiliares, professores de educação física, professores de área. Então, a gente organiza um bloco de formações, né, e oferta aí para os profissionais, porque
quem atua aí na educação tem uma obrigatoriedade de fazer a formação continuada, né, que é a partir depois da formação inicial, que é a universidade, e tem o direito de ter essa formação continuada, que é para sua atualização, né, para o debate aí atual e para qualificar a sua prática pedagógica lá no dia a dia nas unidades de educação. A formação centralizada, então, parte do órgão central. Do órgão central. Por isso, centralizado. E as formações descentralizadas, cada unidade de educação infantil, subsidiada, obviamente, pela Secretaria Municipal, ela organiza, a partir de suas demandas, uma formação in loco, na própria unidade. Então, parte da própria unidade parte da própria unidade e da temática que cada unidade sente a necessidade, né? Tem aí no seu cotidiano a necessidade de debater, de atualizar, de discutir, de aprofundar, porque, né, tanto se aproximar de algumas temáticas como de aprofundamento. A gente vai falar sobre os 2 cadernos de formação, né? Eu tenho algumas dúvidas ali, também da elaboração do documento curricular. Mas antes, deixa eu chamar aqui o nosso quadro, é o seguinte, você confere agora no quadro, aliás, no quadro Ser Professor. O quadro é o seguinte, daqui a pouquinho. O relato de uma professora, que a gente vai conhecer agora, que apesar de ter se aposentado, não está distante das salas de aula. A gente vai conhecer aí a Tânia Macri Ferreira. Eu fiquei 2 anos e meio em casa e eu senti que era a minha vida, a escola, né? Quando a gente está para se aposentar, tu quer se aposentar e não quero mais olhar para a escola, não quero mais ver aluno na frente, mas quando eu cheguei em casa, quando eu andava na rua e não via mais ninguém me chamando de professora, me deu um desespero. E aí eu percebi que a minha vida é a escola, é os alunos, eu amo dar aula, eu amo estar em sala de aula, eu amo ter esse contato com o aluno, poder passar para eles o meu conhecimento, poder adquirir um conhecimento com eles, porque a gente aprende, né? Eu dei aula durante 35 anos e todo ano eu fui uma professora diferente, né? Porque eu aprendia, todo ano a gente aprendia uma coisa nova, a gente aprende não só o processo pedagógico, né, que tu vai aprimorando, mas também o contato com o aluno, né? Essa relação que você mantém com o aluno. Então, hoje, eu ando pelos ingleses, eu tenho alunos que são mais velhos do que eu e ainda me chamam de professora, e isso, para mim, é um orgulho, assim. Eu lembro que quando eu me aposentei, eu fui fazer a biometria do meu título e encontrei uma aluna, né, fazendo a biometria. Daí ela disse assim, qual é a tua profissão? Eu disse assim, não bota aposentada, por favor. Então, bota professora. Por quê? Porque eu amo mesmo ser professora. Eu sou apaixonada por dar aula. Eu acho que muitos professores ainda não se deram conta disso, sabe? Dessa importância da gente na vida de um estudante. E desde o primeiro ano, é ali que a criança começa a ter esse contato e eles têm você como um ídolo. Então, tudo que tu falar para eles vão levar para a vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na relação que a gente vai ter com eles. A gente tem que ter esse carinho, a gente tem que ter esse amor com eles, porque eles também vão gostar da disciplina dependendo do relacionamento que eles têm com você, entendeu? Então, se eles não gostarem do professor, eles também não vão gostar da disciplina. Eles vão passar a odiar, eu odeio geografia porque a minha professora era ruim. Não, então, eu sempre tive essa relação com eles e hoje eu tenho alunos que viraram também professores de geografia e disseram que foi pela influência que eu causei, por essa relação que você tem com eles. Então, eu acho que a função do professor ela é fundamental na vida de um estudante, porque até a questão de tudo na vida deles, né, você vai influenciar. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado de como falar com ele, do que falar dentro de uma sala de aula e principalmente esse trato, né, com a criança. Eu trabalhei sempre de 6º ao 9º ano. Esse ano eu fui convidada, já é o 2º ano que a escola me convidou para trabalhar na supervisão da escola.
Então, a supervisão, ela trabalha com os profissionais, com os professores. E por que esse convite? Pelo fato da experiência realmente que eu adquiri durante esse tempo todo, então eu posso estar passando isso para os professores, tanto a minha experiência quanto tá ajudando eles no que eles precisam. Então, hoje a minha função na escola é essa. Eu sempre trabalhei com os anos finais e agora eu estou trabalhando com os anos iniciais e me apaixonei assim e vi a importância de um professor de um primeiro e segundo ano, né, na vida desse aluno e também no conhecimento desse aluno. O que ele vai ensinar vai ficar para a vida dessa criança. Esse foi o nosso quadro Ser Professor aqui no Educa Floripa. Estamos conversando com a Carmen Nunes, que é lá do NUFPAE. Carmen, o núcleo trabalha também com a elaboração de 2 cadernos, né, para essa formação do profissional da educação em Florianópolis. Por que 2 cadernos? Por que eles são divididos por semestre? Né? O que tem em cada caderno desse, né? Então, a gente pensa em 2 cadernos porque fica uma organização por semestre. Nós temos profissionais que são efetivos e tem profissionais que são ACT. Então, ACT é contratado temporariamente. Então, ele teria a oportunidade de fazer um curso no primeiro semestre ou no segundo semestre, né? Aqueles que não fizeram no primeiro semestre. E também por conta das demandas. A gente organiza aí cursos de curta duração, no caso, que consigam esgotar ali um pouco a discussão no primeiro semestre, mas também a gente tem cursos que são anuais, que aí são debates formativos que duram todo ano. Por exemplo, a formação da supervisão em educação infantil, a formação dos professores de educação física e também as discussões das relações étnico-raciais. Esse ano a gente fez aí durante todo o ano, porque são temáticas que precisam ser debatidas, né, e aprofundadas. Então, eles têm aí uma duração anual. E os cursos com uma carga horária um pouco de curta duração, vamos dizer assim, eles são ofertados em 2 blocos para possibilitar e para ofertar mais vagas também, né? Para alcançar todos os profissionais da rede. Então, o caderno é uma maneira de o NUFPAE divulgar os cursos que vão acontecer durante todo aquele ano, né? E isso é um material de divulgação interna para os professores, né? E aí, cada semestre, cada caderno tem lá os seus cursos. E aí, o professor escolhe o que ele está precisando dar uma refrescada, o que está precisando aprender ou desenvolver, né? É ele que escolhe os cursos e aí se inscreve, como é que é? Então, né, ele pode optar por uma aproximação com a temática, mas também a gente tem orientações aí que a própria supervisão de cada unidade, a direção, a equipe diretiva aí das unidades educativas podem indicar para esse profissional qual a temática, qual a demanda que está sendo precisada aprofundar ou se aproximar. Então, a gente trabalha com os cursos, né? Mas também nos cadernos ele é divulgado aí, anunciado os seminários, porque a gente também trabalha com os seminários que são ações formativas aí que duram 10, 12 horas, então em 2 dias, né? Geralmente a gente faz aí uma palestra de abertura num período, à noite, e durante o outro dia toda a discussão. Então, em forma de seminário mesmo. Assim, então, né? O caderno ali é uma maneira também do professor se planejar durante o ano, né, e fazer os cursos e participar dos seminários, né? Esses cursos eles são realizados em contraturno? Como é que é o período dele? Então, eles são ofertados aí na carga horária de trabalho. Durante, então, formação em serviço, né? Nós temos na educação infantil só as auxiliares de sala, que no momento a gente está ofertando aí no contraturno. Ok. E tem cursos e temas que são mais frequentes, né? Que são aqueles que aparecem sempre, que são ofertados sempre. Tem outros cursos que de vez em quando aparecem e são ofertados, né? Como é que essa decisão do que eu vou, né? Do que a NUFPAE vai ofertar esse ano para o professor? Como é que vocês fazem essa lista, escolhem esses temas? Como é que é isso? Então, vou dar um exemplo desse ano, né? A gente
constatou aí que teve um grande número de profissionais efetivos na rede. E a gente precisava acolher esses profissionais. Então, todo o bloco do primeiro semestre foi voltado para a discussão dos documentos, a aproximação desses profissionais com a rede municipal, com a educação infantil. Então, e as outras temáticas, que são temáticas aí contínuas, né? Elas sempre aparecem, a educação inclusiva, noções de primeiros socorros, o debate das relações étnico-raciais, a formação dos professores de educação física, de professores de área, da supervisão na educação infantil. Elas não podem deixar de ser ofertadas. Né? E todas as temáticas são pertinentes à prática pedagógica dos profissionais lá no cotidiano da educação infantil. Então tem muito a questão do feedback, né, das unidades para vocês e também o acompanhamento das novas tecnologias, né? Vocês estão atentas aí a temas novos, né, para poder ofertar esses cursos aí para os profissionais da educação em Florianópolis. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a elaboração de documentos curriculares, que também é função do NUFPAE. Já a gente vai abordar esse tema. Porque agora eu quero chamar aqui o nosso momento de reflexão. O mundo mudou, a escola mudou e os estudantes mudaram. Por isso, o direcionamento do processo de ensino e aprendizagem depende das respostas que o professor obtém a partir de algumas perguntas bem objetivas. Esse é o assunto do quadro É o Seguinte de hoje com Maurício Pereira. É o seguinte, como e o quê? São duas perguntas estratégicas para a educação. Porque o como e o quê mudam o direcionamento do nosso processo de ensino-aprendizado. Então, algumas perguntas precisam ser respondidas por você, professor, que está me vendo. Como ensinamos? Como é que a gente ensina? Essa pergunta, feita 20 anos atrás, teria uma resposta. Essa pergunta, em pleno século XXI, ela tem uma resposta completamente diferente. Porque o como ensinamos hoje, ele tem que ser diferente de 20 anos atrás. O mundo mudou, a sociedade mudou, logo a escola mudou, porque os estudantes mudaram. Quando eu cheguei lá na época era o ensino primário para estudar, o professor era o centro, porque o professor era o único que sabia e o único que tinha o livro. Hoje, a quantidade de informação que uma criança chega em sala de aula é algo impressionante. Teoricamente, tudo está na internet, tudo está no Google. Outra pergunta para você refletir. O que devemos aprender enquanto professor para depois ensinar? O que devemos aprender se eu sou um aluno? O que é que eu devo aprender hoje em dia? De novo, se muitas coisas estão na internet. Você, professor que está me vendo, provavelmente já recebeu essa pergunta em anos diferentes. Você que está me vendo, que tem 20 anos de estrada. Imagina você receber essa pergunta por um estudante de 7º ano. Ô professor, para que eu estou aprendendo isso aí? Para que eu preciso saber isso? Você teria uma resposta, provavelmente. E no dia de hoje, em pleno século XXI, se a informação está por aí, você tem na internet, aula de qualquer conteúdo, em qualquer língua, qualquer slide, tudo está lá. Olha que desafiador hoje é o papel de um professor. E aí tem a terceira pergunta desse bloco de 3 perguntas. Como nós aprendemos? A forma que o estudante aprendia 20 anos atrás é completamente diferente de hoje. Por sinal, vai ter um programa É o Seguinte só sobre isso, que já está lá, é só você ir lá pesquisar, né? Como que a gente aprende. E essas 3 perguntas me levam a uma outra reflexão. Como devem ser os espaços educativos na escola do século XXI, completamente diferente do passado, lembram? Um atrás do outro. Hoje é trabalho em equipe, é projetos, né? É saída de estudo, ou seja, os espaços educativos precisam ser diferentes. Eu diria
que até se aprende dentro da escola, mas se aprende em muitos locais, que muitas vezes eu não preciso nem sair de casa para aprender, porque com o computador, com o celular, eu visito um museu, eu faço um tour pelo museu, eu aprendo geografia, eu aprendo história. Então olha que interessante. E aí vem o último conjunto de perguntas. O que devemos continuar fazendo? Eu, professor, 20 anos atrás, o que eu devo continuar fazendo hoje se o mundo mudou? O que devemos deixar de fazer? E o que deve ser reinventado? Eu queria que cada um de você que está me vendo pega essas 7 perguntas e reflita sobre ela. Eu diria o seguinte: tua aula vai mudar. E eu diria mais, precisa mudar. Porque o mundo mudou, a escola mudou, os estudantes mudaram e nós, professores, se não nos reinventarmos, vamos ficar para trás. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso quadro É o Seguinte de hoje, com o tema Perguntas que precisam ser respondidas pelo professor. Muitas vezes não é fácil, né? Bom, a gente está falando aqui com a Carmen, que é coordenadora lá do NUFPAEI, que é o Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento da Educação Infantil aqui na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. A gente falou aí dos cadernos, dos cursos que vocês ofertam, e vocês também são responsáveis pela elaboração de documentos curriculares, é isso? Isso. A rede municipal tem uma trajetória de elaboração de documentos curriculares a partir do debate e das ações formativas com os próprios profissionais da base. Então, né, os profissionais aí do NUFPAEI têm trajetória acadêmica e formativa, né, de pesquisa, e a gente tem essa incumbência de pensar, atualizar documentos curriculares, documentos de orientação para a prática pedagógica da educação infantil. Esse ano aí, a partir da resolução e obrigatoriedade, né, da normativa da BNCC, a gente, desde 2018, a gente fez debates formativos, curso, seminário, e elaboramos aí a recontextualização curricular e os documentos curriculares da educação infantil. A partir do documento nacional, a gente fez nosso próprio documento e reforçamos aí a nossa organização curricular por núcleos de ação pedagógica, todo o que a gente chama de códigos fortes aí da nossa prática pedagógica. Dá para dizer que então a última atualização foi antes da pandemia? A gente lançou, né, a versão física agora em 2022. Ok. Porque os debates formativos, como eles são colaborativos, coletivos, também não são assim tão simples, não são, né? Eles são processo, exatamente. E também temos a reedição das orientações curriculares, que acabou de ser divulgada em e-book agora, final do ano. Bom, mais alguma coisa que você queria falar? E vamos desenvolver processos formativos a partir desse documento no ano que vem. Legal. Então, são processos, então praticamente todo ano é uma evolução, né, dessa questão dos documentos curriculares. Para a gente encerrar, a gente já está no finalzinho do programa, vocês também trabalham com parcerias aí com universidades. Como é que são essas parcerias? Isso, a gente tem, né, parcerias com grupos de pesquisa, por exemplo, com projetos de extensão. Desenvolvemos aí nos últimos 3 anos, desde 2019, um projeto aí com a Universidade Federal e com o Projeto Portinari Nacional. Então, né, experiências educativas na obra de Portinari. Lançamos um livro, lançamos ele em e-book, depois em forma física. Desenvolvemos nas unidades tanto de educação infantil como ensino fundamental, porque a gente também trabalha em parceria com diferentes, né, setores, diretorias da Secretaria. Não é um trabalho individualizado, é sempre um trabalho coletivo da Secretaria Municipal e das unidades, da rede municipal de Florianópolis, né? Muito bem. Essas parcerias são importantes, né? Carmen, a gente chegou ao final do nosso programa. Muito obrigado pela tua presença aqui e sucesso sempre. Eu que agradeço. Bom, o Educa Floripa fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal!